Mais exercícios para fechar o poder legislativo. Questão de número 331. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra D, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Esse é o texto na íntegra do artigo 70 da Constituição Federal. Fala uma das funções típicas do poder legislativo, que é fiscalizar. E o título é Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Vejamos, olha, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida por quem? Congresso Nacional. Função típica, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ok, nosso gabarito é isso mesmo, pelo controle Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem essa incumbência. É lógico que será auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Questão de número 332. A teor do artigo 70 da Constituição Federal, prestará contas qualquer pessoa 1. Que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 2. Ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Completa corretamente as respectivas lacunas 1 e 2. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra E. Então, portanto, pessoal, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, e a segunda é dinheiros, bens, valores. É o artigo 70, parágrafo único, que nós vamos passar a ler. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, é o gabarito, olha. Pública ou privada. Então, essas quatro aqui, pessoa física, jurídica, seja ela pessoa pública ou entidade privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre o quê? Dinheiros, bens e valores públicos. Portanto, todo mundo que gere dinheiro público, todo mundo que guarda, todo mundo que põe a mão em dinheiro público, tem que prestar contas. Portanto, o nosso gabarito é a letra E. Continuando, questão de número 333. As atividades desempenhadas pelo TCU na qualidade de auxiliar do controle externo a cargo do Poder Legislativo estão listadas a seguir. A exceção 1, assinale. Qual a resposta correta? O gabarito, letra A. Sustar a eficácia de contratos administrativos celebrados pelo Poder Executivo em face de ilegalidades neles constatadas, se não atendidas às suas recomendações no prazo de 60 dias. Então, o que a questão está pedindo? Funções do TCU, funções do Tribunal de Contas da União. Então, nós temos a letra B, C, D e E. Então, a letra B, apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Artigo 71, inciso 1. Olha, contas anualmente pelo governador do Estado. TCU vai fazer isso. Letra C, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal da administração direta e indireta, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão. Portanto, olha, para fins de registro somente, a legalidade dos atos de admissão pessoal da administração direta e indireta. Administração direta, os órgãos do Poder Executivo, e a indireta, por exemplo, uma autarquia federal. Artigo 71, inciso 3º. Letra D. Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias. É o grande problema. É o que está quebrando o Brasil, além da corrupção, é lógico. Essas aposentadorias. O que existe de aposentadoria ilegal não é brincadeira. Eu conheci um funcionário
que trabalhou no INSS, já aposentou, ele me falou das dezenas e centenas de aposentadorias ilegais que ocorreram no Brasil antigamente por causa de falta de fiscalização. Ainda reformas, pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento do ato legal concessório. Artigo 71, inciso 3º também. É a segunda parte. E a letra E, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público. O Tribunal de Contas da União vai julgar essas contas. Detalhe aqui, pessoal, pode cair em prova, ainda sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, ou seja, entidades controladas. Se cair na prova dizendo que o TCU fiscaliza, sim, essas entidades controladas, sim, porque as entidades controladas pelo poder público são as entidades em que o poder público tem mais de 50% do capital votante. O que está errado na letra A não é função do TCU. Vejamos, artigo 71, parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as providências cabíveis. Não tem aqui a mão do TCU, ok? Sustar a eficácia de contratos administrativos em face de ilegalidade será pelo Congresso Nacional e não terá aqui a mão do TCU. Questão de número 334. É incorreto afirmar sobre o Tribunal de Contas da União. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra A. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao que compete julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. Por que isso está errado? O artigo 49 da Constituição Federal diz o seguinte: o TCU aprecia, mas não julga as contas do Presidente da República. O Congresso Nacional, no termo do artigo 49, inciso 9 da CF, é quem tem competência para julgá-las. É uma grande pegadinha. Olha, vejamos a letra A. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do TCU, a qual compete julgar as contas. Ele não julga as contas do Presidente da República, ok? Ele aprecia, mas não julga. Vamos ver a letra B. Ora, a letra B, C, D e E, vejamos essa parte azul, é o mesmo texto. Olha, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete. Agora sim, a parte em branco, no artigo 71, adiante, são as competências do TCU. Então nós temos, olha, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores da administração direta e indireta. Eu não falei aqui que o TCU julga as contas do Presidente da República, ok? Então ele vai julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. É o artigo 71, inciso 1 e 2. Letra C. Compete ainda fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital a União participe de forma direta ou indireta nos termos do contrato constitutivo. Artigo 71, inciso 5º. Letra D. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estados, Distrito Federal ou municípios. Inciso 6. Dinheiro da União que vai para Estado, município, Distrito Federal, ele será, portanto, fiscalizado pelo TCU. Letra E. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade das contas as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Artigo 71, inciso 8. Portanto, o gabarito é a letra A. Continuando, questão de número 335. O Tribunal de Contas da União não tem competência para... Qual é a resposta correta? Gabarito.
Letra A. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei complementar que estabelecerá, entre outras as combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Isso aqui, pessoal, é uma gafe da Fundação Carlos Chagas. Isso aqui é uma pegadinha ridícula. Não faz sentido isso cair em prova. Vejamos, olha. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. A questão trazia lei complementar, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então é uma pegadinha ridícula. As outras estão corretas. São competências do Tribunal de Contas da União. Vamos ler rapidamente. Prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Aqueles dados que foram levantados pelo TCU, Tribunal de Contas, serão prestados ao Congresso Nacional, à Câmara ou ao Senado. Letra C. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estados, ao Distrito Federal e ao município. A gente viu isso já. Letra D. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Um órgão do Poder Executivo está cumprindo uma ilegalidade. Ou uma entidade, por exemplo, uma autarquia federal. Portanto, o TCU vai dar firmar um prazo para que ela cumpra, para que ela corrija aquela ilegalidade. E letra E, sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. É o inciso 9. Desculpa, inciso 11. Vou só corrigir aqui, pessoal. Na realidade, esse inciso aqui é o inciso 10 da Constituição Federal. Gabarito, letra A, então. Questão de número 336. No tocante ao Tribunal de Contas da União, é correto afirmar que... Qual a resposta correta? O gabarito... Letra D. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. É o artigo 71, parágrafo 1º. Vamos ver as outras, pessoal, os erros das outras, depois a gente volta a comentar essa letra D. A letra A é integrado por 9 ministros, conforme diz o artigo 73, e não 11. Então, o TCU ele tem 9 ministros. Tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. Verdade. 9 e não 11. As decisões do tribunal que resulte em imputação de débito ou multa deverão ser submetidas a crivo do Congresso Nacional em sessão legislativa por ambas as casas, sendo que a decisão do Senado Federal não, do Congresso Nacional, terá eficácia de título executivo. Então, olha, título executivo. Essa decisão já está valendo. Decisão de quem? Do Congresso Nacional. Então, as decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa deverão ser submetidas ao Congresso Nacional. E a decisão desses terão eficácia a título executivo e não do Senado, sim do Congresso Nacional. Letra C. O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional semestralmente, não trimestralmente e anualmente, relatório de suas atividades. Serão 2 relatórios, um trimestral e outro anual. O TCU vai encaminhar ao Congresso Nacional. Letra E. Auditor, quando em substituição a ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular. A questão dizia que não. Ora, um auditor fiscal, esse auditor, ele pode substituir o ministro. Quando ele substituir o ministro do Tribunal de Contas, ele terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, que é o ministro ali do Tribunal de Contas da União. Artigo 73, parágrafo 4º.
Nós sabemos, pessoal, que o ministro do Tribunal de Contas ele tem os mesmos garantias e os mesmos impedimentos do ministro do Superior Tribunal de Justiça, então do STJ. Portanto, o auditor, quando ele for ocupar um cargo, substituir um ministro, ele vai ter essas mesmas garantias dentro ali de sua função. E o gabarito, olha, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Por que isso está errado? Vejamos o que diz o artigo 71, parágrafo 1º. Desculpa, vejamos por que está correto. Vejamos o texto do artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, a qual compete. Ainda temos todos os incisos com a competência deles, de 1 a 11. E depois temos o parágrafo 1º que diz, olha, no caso de contrato, ou seja, contrato administrativo, houve uma licitação do Poder Executivo com o contrato, o ato de sustação. Então, descobriu que houve uma ilegalidade nessa licitação, nesse contrato. Então, esse ato de sustação desse contrato será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. É isso que a Constituição está dizendo. Não terá participação do Executivo. É o Congresso Nacional que vai pedir ao Poder Executivo que tome as medidas cabíveis, ok? Então, veja o que diz aqui. A questão fala de TCU, mas o parágrafo 1º do artigo 71 diz que sustar contrato administrativo é diretamente pelo Congresso Nacional, em caso de ilegalidade, que vai solicitar ali ao Poder Executivo as medidas cabíveis. É direto. Então, questão agora de número 337. Nos termos do artigo 77 da Constituição Federal de 1988, os poderes legislativo, executivo e judiciário deverão manter de forma integrada um sistema de controle interno com algumas finalidades. Marque a opção que não é finalidade do controle interno. O gabarito é a letra A. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital votante a União participe. Olha, o controle externo, artigo 71, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do TCU, a qual compete fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do contrato constitutivo. Então, isso é controle externo. A questão quer controle interno. Então, nós temos aqui, olha, letra A, avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, execução dos programas de governos e orçamentos da União, é o inciso 1 do artigo 74. Inciso 2. Vejam, pessoal, que são os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles mantêm de forma integrada um controle interno. É o controle interno dos três poderes. Então, avaliar o cumprimento das metas do PPA e dos programas de governo e orçamentos da União. C. Comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficácia, eficiência, gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades de administração federal, bem como aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E letra E. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Artigo 74, inciso 1, 2, 3 e 4. Controle interno dos três poderes. Questão de número 338. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, os responsáveis pelo controle interno dos três poderes da União devem comunicá-la ao TCU, sob pena de responsabilização solidária com o infrator. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, está correto. Esse texto é o artigo 74, parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, aqueles que trabalham nesse sistema de controle interno dos três poderes, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência a quem? Ao TCU, Tribunal de Contas da União, sistema de controle interno comunicando ao controle externo, sob pena de responsabilidade solidária, ou seja, aquele que cometeu a fraude será
é responsável e aquele que tem conhecimento também será responsável. Responsabilização solidária. Questão de número 339. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Certo ou errado? Se você marcou errado, você também errou, está correto. É o parágrafo 2º do artigo 74. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante ao TCU. Qualquer pessoa, qualquer partido político, qualquer um, na forma da lei, é competente. Pode então ir diante ao TCU, Tribunal de Contas da União, para denunciar irregularidades ou ilegalidades. Nós sabemos que ele tem jurisdição em todo o território nacional. Para encerrar esse vídeo, questão de número 340. A Constituição Federal estabelece que os tribunais de contas estaduais serão integrados por... Qual a resposta correta? O gabarito é a letra C, 7 conselheiros. Nós temos um texto para a gente ler aqui, pessoal. Vejamos. O artigo 75 diz o seguinte: as normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição, fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como a dos tribunais e conselhos de contas do município, onde houver, porque sabemos que é vedado a constituição de novos tribunais de contas municipais. A Constituição veda, não se pode mais criar tribunais de contas municipais. Então, onde houver. Parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. 7 ministros? Não. 7 conselheiros, ok? Terminamos aqui esse vídeo, pessoal. No próximo daremos início falando sobre o Poder Executivo, Presidente da República. Até a próxima aula. Novo assunto. Terminamos aqui o Poder Legislativo.